Oi pessoal, eu sou o Gustavo e hoje eu vim fazer a resenha de A Sombra de uma Mentira e Boomerang. Gente, mas como assim vai fazer uma resenha de dois livros que pela sinopse são totalmente diferentes? Mas justamente por isso que eu vou fazer uma resenha dos dois livros, porque eles são extremamente opostos. E eu quero trazer um pouco sobre o que eu achei de cada um, compartilhando as minhas angústias e o que eu penso sobre cada gênero. Eu vou começar com A Sombra de uma Mentira. A gente vai ver duas histórias paralelamente. Uma delas acontece em 1986 e outra em 2011. Em 1986 nós vamos conhecer a história da Jade e da Belle. Elas são duas meninas de cerca de 8 anos e elas cometeram um crime. O que vai acontecer nesse primeiro momento? Elas vão ser julgadas pelos seus crimes e vão ser condenadas. Até então ele não dá muitas explicações sobre o que vai acontecer com elas e a gente fica naquela expectativa, o que está acontecendo? E aí a gente é levado para 2011 quando a gente conhece a Kirsty e a Amber. Uma coisa que eu vou revelar pra vocês que é bem óbvia no início é que a Kirsty e a Amber, elas são a Jade e a Belle. Não lembro se necessariamente nessa ordem de quem é quem. E é isso que a gente vai ver durante alguns capítulos até a gente entender quem é quem virou quem. E isso que é legal assim da história. A gente vai, cada capítulo, um capítulo narra sobre o que está acontecendo no agora e um capítulo narra as memórias delas. O que aconteceu para elas cometerem esse crime. As duas não se conheciam, elas se conheceram no momento de verão e aquilo mudou a vida delas completamente. Elas cometeram o crime e é isso que a gente vai descobrir. O que eu posso adiantar pra vocês da Amber e da Kirsty pro futuro? A Amber ela trabalha num parque de diversões e a Kirsty é jornalista. O que acontece para fazer com que as duas se reencontrem é um assassinato dentro do parque. A Amber fica apavorada porque ela não quer que as pessoas descubram que ela era a menina que cometeu aquele crime. E a Kirsty, como jornalista, ela acaba tendo que vir para investigar o que está acontecendo com esse assassinato. Aos poucos vão acontecendo outros assassinatos e isso vai deixando a história mais confusa. A gente fica com aquela agonia de saber o que vai acontecer. A gente é apresentado também a dois suspeitos por esses crimes. E a gente vai ver que a história é muito mais complexa do que a gente imagina. Eu adorei esse livro me instigou a ler até o final. O início ele estava um pouco parado ali, eu queria descobrir o que ia acontecer com as duas. Só que depois, mais pra frente, ela começou a pegar um ritmo muito bom, me deixou muito surpreso. A única coisa que eu não gostei muito desse livro é que ele é um livro muito sombrio. Ele não te traz nenhum momento de alívio, é sempre uma tensão. Tu fica tenso pelos personagens, todos os personagens vivem num clima pesado, então assim, ele pode acabar te deixando um pouco para baixo, mas eu acho que a história vale a pena por uma boa reflexão também e eu recomendo esse livro para vocês. Bom, agora vamos falar de Boomerang. O que eu achei desse livro, né? Vamos falar primeiro da história. A história tem duas narrativas, uma da Mia e outra do Ethan. Os dois se conheceram numa festa e o primeiro capítulo é eles já acordando no quarto sem saber o que aconteceu na noite passada. Bem clichêzão. E é aí que a gente começa a sentir o livro. A Mia tá atrasada, ela precisa ir pro trabalho, é o primeiro dia no estágio dela. E o Ethan também precisa ir pro estágio dele, que também é o primeiro dia. Olha só que coincidência. E aí os dois pegam um táxi juntos pra dividir a corrida, né? E acabam parando no mesmo prédio. Olha só que divertido, eles foram para o mesmo estágio. Mas eles ficam confusos não sabendo o que tá acontecendo, porque a vaga que tinha sido prometida era só apenas de um estágio. Chegando lá, a gente é apresentado a Boomerang, uma agência de relacionamentos online. O chefe deles acaba mostrando que o estágio na verdade é uma competição e que no final um deles seria contratado. Eles ficam apavorados porque eles gostaram muito um do outro, aquela química rolou, foi uma coisa muito boa no início ali. Só que eles precisam daquele emprego, os dois. É aí que a coisa desanda. Porque o livro ele foi muito clichê, ele pegou todas as intrigas que a gente já vê em outros livros. Ele fala muito daquele, ele me quer, mas eu não posso, eu quero ela, mas eu não posso, é muito mimimi para um livro. A história dele é muito longa, ela é cansativa, assim, eu não gostei muito. Eu sei que ele tem uma continuação, porque ele é o primeiro, volume 1, então isso me deixou mais angustiada ainda, porque eu teria que ler outros livros para saber o final deles. Apesar de que o livro ele tem um desfecho ali da história. Apesar da Mia e o Ethan terem a idade de 20 e poucos anos ali, eles parecem mais novos, eles parecem bem imaturos um com o outro. Em vários momentos as narrativas se confundem, porque a escritora não soube dividir os personagens. Parecia que era um personagem só com um nome diferente, porque os sentimentos eram iguais,
as vontades eram iguais, então eu tinha que voltar, ver quem era que tava narrando pra continuar a história, porque às vezes eu me confundia. Então, a fala entre um com o outro também, isso acabava afetando, porque os dois se pareciam muito, e aí conflitava os diálogos. Aqui atrás ele fala ainda uma trilogia New Adult forte, mas não é forte, eu achei fraca. E me decepcionou bastante, assim, eu não consegui nem fazer nenhuma marcação nele, porque não tinha nada a me agregar. O que acontece com esses dois livros? Eles são os extremos. Muito clichê, muito bonzinho, muito amor, tudo love e muito dark. Porém, o dark nesse caso venceu. Muita gente estava me perguntando o que eu tinha achado desse livro, então eu fiz esse vídeo para justamente mostrar para vocês assim, ó. Não cria expectativa nenhuma quanto a esse livro, porque ele não vai te surpreender, ele é um livro bem linear. Porém, já esse aqui me surpreendeu, então fica a minha recomendação dessa vez. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo diferente, eu quis mostrar opostos, os extremos. Comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você quer ler. Se quiser tirar mais dúvida, comenta aqui que eu respondo pra vocês. O link desses livros, se você tiver interesse, vai estar aqui embaixo pra você. Não esquece de se inscrever também nas nossas redes sociais, pra você não perder nada, os sorteios e tudo mais. Uma boa semana e até a próxima!